Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês aí? E aí, conseguiram estudar todo aquele conteúdo que nós vimos na aula passada? Se recordam que nós falamos? Então, na aula passada, só para a gente recapitular aqui e relembrar o que nós vimos, nós falamos um pouco sobre o continente asiático, falamos sobre o continente americano também. Recordam disso? Inclusive, né, o continente americano aí, ele vai ser a casa do Brasil, né? O Brasil está localizado na porção sul do continente americano. Se recordam disso? Temos algumas informações aí referente à Ásia, por exemplo, né, que é o maior continente que nós temos na Terra, que é lá também, né, que nós temos aí o maior país, né, aí do planeta Terra, que é a Rússia, com cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, é mais que o dobro do território brasileiro também, aí, por exemplo, né? Então, nós temos aí um continente muito importante também. Vai ser lá que nós temos aí a China, importante país no mundo, a Índia também, importante país, importante economia também, né? Então, vimos algumas informações referentes a esses continentes e hoje, né, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse nosso estudo sobre os continentes, para depois a gente entrar aí mais precisamente no Brasil, para a gente ver diversas características do Brasil, características bem interessantes, bem legais, que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante, coisas que vocês nem viram ainda, né, nem sabem, mas vocês vão ver também um pouco dessas características do Brasil. Mas antes a gente vai falar um pouco sobre outros continentes e hoje nós vamos iniciar falando sobre o continente africano também, que é um importante continente, um continente bem grande também, que tem diversas características muito interessantes. A gente vai dar uma olhadinha, vai ver um pouco sobre esse continente, certo? Então, para começar aqui, vamos ver aqui no mapinha onde que se encontra a África. Bom, olha a África aqui, a África localizada aqui, ó, abaixo da Europa. Olha a África aqui, o continente africano, como vocês podem ver também, que é um continente bem grande, e está aqui abaixo da Europa. Olha a Europa em azul aqui, a África em laranja aqui, certo, pessoal? Olha a Ásia aqui, continente asiático em amarelinho. Então, aqui nós temos a África, todo esse continente aqui é a África, né? Um importante continente também, que vai ser, por exemplo, nesse local que nós temos aí o deserto do Saara, que a gente vai ver que está lá na apostila de vocês, vocês vão ver o que é o deserto do Saara, onde que ele vai estar localizado aqui, ó, dentro da África. Então, nós vamos ver algumas informações referentes aí a esse continente, que é um continente que todos conhecem, né? Pelo Safari, todo mundo já viu aí Discovery Channel mostrando, por exemplo, Serengeti, mostrando algumas áreas aí da África, com leões, girafas, elefantes, diversos animais, diversos mamíferos bem grandes, né? Lar desses grandes mamíferos na Terra. Então, nós vamos ver aí algumas outras informações com relação a esse importante continente. Então, vamos lá para a nossa apostila. Vamos começar aqui na nossa apostila. Deixa eu só localizar aqui a página de vocês que corresponde à nossa aula de hoje. Vamos lá para a página 348. Vamos ver aqui, 348. 348, começando aqui a nossa aula. Na verdade, a gente está na aula 300, da página 351. Então, aula da página 351. Vocês podem abrir aí também a apostila de vocês para vocês se localizarem e vamos dar início aí à nossa aulinha de hoje. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Opa, já abriu aqui. Está um pouco lento aqui, mas vamos seguindo. Então, vimos, como eu falei, os continentes, mostrei para vocês aí a Ásia, né? Lá na Ásia, onde nós temos o Himalaia, né? A cordilheira do Himalaia, bem importante, porque é o ponto mais alto da Terra, né? Vimos aí a América, falamos aí um pouco sobre a América, inclusive aí a localização do Brasil na América e, como eu falei para vocês, a África, né? O continente africano, o continente aí que tem pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Como eu falei para vocês, é um continente muito grande.
e nele está localizado o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, pessoal, o deserto do Saara, que é esse grande deserto do mundo, e toda a área de deserto, a gente sabe, né, tem a presença aqui, ó, de grandes extensões aí, e só de terra, né, que a gente olha pelo horizonte, a gente só visualiza areia, né, sem a presença aí de verde, por exemplo, ou de corpos d'água, né, como lagos, lagoas ou mares, né? Então, o deserto do Saara que tem essa característica aí que está presente lá no continente africano, e eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, olha aqui, bom, nós vimos aqui a África e o deserto do Saara está localizado, ó, nessa porçãozinha aqui norte da África. Olha aqui o deserto do Saara, onde que ele está localizado aqui na África. Como vocês podem ver, ele é o maior deserto do mundo, não à toa. Ele pega aqui, ó, de uma ponta da África, aqui, ó, do Oceano Atlântico, aqui até a outra ponta, até aqui o Mar Vermelho. Então, esse deserto do Saara, ele é um deserto enorme, muito grande, e vai estar presente nessa porção aí do continente africano. Então, a África que também tem, ó, grandes florestas e também possui savanas, por exemplo, possui outros desertos, como é o caso aqui do Kalahari, mas também esse continente aí vai ter aí outras características naturais também. E aqui nós temos então o deserto do Saara, que vai ser aí o maior do mundo, está bem próximo aqui, ó, a Europa, ó, a Europa aqui em cima, e nós temos aqui, inclusive, também o mar Mediterrâneo na porção norte ali do continente africano e beirando o deserto do Saara. Então, essa é uma característica bem interessante aí da África. E nós temos, então, outras características também, e uma delas é muito importante, inclusive também está aí na apostila de vocês, que fala sobre a questão do falhamento, né? Um pedacinho lá da África, na verdade é um pedaço bem considerável da África, que ele passa por um processo de separação do continente africano. Então, isso significa dizer que daqui a alguns milhões de anos, a África ela vai se separar, ela vai se dividir, vai se criar um novo continente. Poxa, professor, um novo continente? Como assim? A África ela vai se partir ao meio? Sim, mais ou menos isso. A África ela passa hoje em dia por esse processo geológico e devido ali aquelas as forças tectônicas que nós já ouvimos falar, né, das placas tectônicas, se lembra das placas tectônicas? Então, essas placas tectônicas elas estão ali abaixo ali do continente africano, exercendo uma força ali de separação, de divergência naquele continente africano. E com isso nós vamos ter a formação de um novo continente daqui a alguns anos. E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê disso. Olha aqui, ó, nós temos aqui, dá para ver, olha aqui, não parece que essa partezinha aqui ela está se separando? Olha aqui, não parece que tem uma rachadura nessa partezinha? Exatamente, essa rachadura ela vai dar origem a um novo continente, né? Essa chamada de falha do Rift Valley ou Vale do Rift é a chamada é o local ali onde nós temos essa separação continental da África. Então nós vamos ver aqui, ó, inclusive como que ficaria, por exemplo, aqui, ó, nós temos a área de falhamento, como que está acontecendo, e aqui nós temos a imagem de uma região que já passa por essa separação. Olha aqui a rachadura que existe no solo, as forças tectônicas atuando e fazendo com que essa porção de terra se separe. Isso aí é algo que a gente já está vendo no dia de hoje. Quando a gente fala de separação, por exemplo, de continentes, né, é algo que demora muito tempo, né, galerinha? Então, isso aí leva milhões e milhões de anos. E nós estamos nós estamos vendo esse processo acontecendo hoje em dia. Significa, professor, que daqui a 2 anos essa área vai estar separada, já vamos ter um novo continente? Não, não é bem assim. Na verdade, isso ainda vai levar alguns milhares de anos para que a gente veja, para que a gente veja não, né? Para que aconteça essa separação de fato. Então a gente não vai estar mais aqui para poder ver nascendo um novo continente, mas a gente já percebe que isso está acontecendo e que isso, no futuro geológico, isso vai acontecer. E o que, que vai acontecer depois que tudo isso aí se separar do continente africano? Nós vamos ter, ó,
isso daqui, galera. Olha aqui um novo continente surgindo, separando aqui da África. Olha só. Então, na apostila de vocês, inclusive, tem até um QR Code lá que leva para uma página que fala exatamente sobre isso. Então, é exatamente isso daqui, ó. Nós temos a separação, criação de um novo continente. Olha só a África aí passando por um processo geológico que a gente já pode acompanhar uma parte desse processo. Então, essa é alguma das características geológicas aí do continente africano, certo, pessoal? Lembrando que aqui, ó, o continente africano ele está sendo banhado, olha aqui, pelo Oceano Atlântico e aqui também pelo Oceano Índico. São os dois oceanos que banham aí o continente africano, tá certo, galera? Outra questão é que essa porção aqui, o continente africano, ele é muito importante porque nele nós vamos ter muitos países, 54 países. E nesses países nós temos a maior quantidade de etnias do mundo. São muitas etnias, muitas tribos, muitas pessoas de diferentes culturas vivendo no mesmo continente, né? Então nós temos aí uma grande quantidade de tribos, uma grande quantidade de línguas vivendo nesse continente, que é, né, o continente aí que eu mostrei para vocês, que tem todas essas características naturais, né, todas essas características aqui, ó, naturais, olha só, deserto, floresta, savana. Então, nós temos também características de relevo geológicas diferenciadas. Olha o que acontecendo todos esses processos geológicos, e é um continente muito grande, muito extenso, certo, pessoal? Então, vimos um pouquinho aí sobre a África, vamos ver um pouquinho sobre a Antártica. A Antártica também, que é um continente, né? Olha aqui, ó, a Antártica está aqui embaixo, a Antártica é um continente também, certo? É um continente gelado, na verdade, né? Nós temos ali uma grande massa de terra, e sobre essa terra nós temos muito gelo, muito gelo. E nesse continente antártico ele não tem dono. O continente antártico ele é dividido pelo mundo inteiro, tem alguns países que vão fazer algumas pesquisas nesse continente antártico. Então, professor, que pesquisas são essas? Não, são pesquisas, por exemplo, para poder ver o passado geológico da Terra, como que era a temperatura da Terra há 50, 100, 200 milhões de anos, por exemplo. Dá para se fazer pesquisa sim, galera. Dá para se conhecer todo esse passado geológico do planeta através, por exemplo, ali do gelo. Então, é uma forma de se conhecer também. Então, ali nós vamos ter estações de estudo. E, professor, no Brasil, ele vai estudar lá a Antártica, professor? Vai sim, galera. Olha só, nós temos aqui, ó, a estação aqui, ó, de pesquisa brasileira. Olha que bonito. É o Brasil também, que é um dos países que vai ter pesquisadores lá na Antártica. Então, nós temos aí uma importância também, esse continente tem uma importância para o Brasil, para a ciência brasileira, para que a gente possa conhecer melhor sobre esse continente gelado. E nesse continente não pode ter, por exemplo, pessoal, exploração econômica. Não se pode explorar petróleo, não se pode retirar pedras preciosas desse continente. Ele é apenas para estudo científico, para o bem da humanidade, para que a humanidade possa conhecer o seu passado, possa prever o seu futuro. Então, esse aí é a importância aqui, ó, do continente asiático, do continente antártico, por exemplo, certo? Então, aí é o quarto maior continente do mundo. Então, vamos voltar lá, ó, para poder nós vermos melhor aqui, ó, o conteúdo da nossa apostila. Olha só, o quarto, cadê? Vamos descer aqui, ó, o quarto maior continente do mundo, com área dividida entre vários países, por meio do Tratado da Antártica. Quando eu falei para vocês, ó, que proíbe a ocupação do continente, ali só pode para pesquisas, né? Então só pode se instalar estações ali de pesquisa. Então, esse continente aqui também é considerado o maior deserto do mundo, coberto de gelo exclusivamente. É um deserto de gelo, não é um deserto de areia, como acontece lá no Saara, mas é um deserto de gelo que vai concentrar grande parte, né, uma grande parte dessa água doce do mundo. Pô, professor, tô vendo gelo. Esse gelo aí é água doce congelada, galerinha. Então, nós temos aí grande parte dessa água doce ali concentrada nesse local. Beleza, pessoal? Então, vimos aí África, vimos Antártica, vamos ver agora
vamos mais à frente. Lembrando que a Antártica, tem gente que fala Antártica, tem gente que fala Antártida. Tá certo os dois, ok? As duas formas estão certas, não tem problema nenhum chamar de uma forma ou chamar de outra, beleza? Então sigamos aqui. Agora nós vamos para Europa, vamos ver o continente europeu, né? Essa paisagem aqui bem bacaninha, bem bonita. Aqui, ó, umas áreas aqui de grande altitude, onde há presença de gelo, nesses picos aqui nevados, né, com muito gelo, com muita neve. Né? A Europa, que é um continente muito importante também, vai ter uma área de 10,5 milhões aproximadamente de quilômetros quadrados, aqui 10,4 milhões de quilômetros quadrados, e nesse continente aí nós temos muitos países considerados de primeiro mundo, são aqueles países mais ricos, né? Então nós temos aí a Alemanha, nós temos França, nós temos Espanha, nós temos Portugal, nós temos Itália, diversos países que vão estar nesse continente. E o continente europeu que nós vamos ver que tem a parte mais ao norte, que vai pegar os países nórdicos, né? Por exemplo, Noruega, vai ter Finlândia, vai ter Suécia. Nós vamos ter também aquela parte mais central, onde tem Alemanha, onde tem França, enfim, nós temos diversas partes desse continente europeu. Temos a Europa Ocidental, temos a Europa Oriental também, onde tem ali alguns países, como é o caso da Polônia. Enfim, nós temos diversos países dentro desse continente. E temos algumas características diferentes que vocês verão mais nas séries aí mais à frente, lá no 9º ano. Vocês vão ver mais a fundo esse continente, as características mais a fundo dele. Vocês vão conhecer um pouco sobre cada parte do continente europeu. Mas agora a gente está dando só um apanhado aí grandão sobre esse continente. Então, nós estamos vendo aí que ele é um continente não tão grande assim, ele é um continente pequeno. Se nós pegarmos aqui, ó, e vermos aqui, por exemplo, o continente europeu comparado com os outros continentes, a gente vai ver que o continente europeu ele é até pequenininho. Olha aqui, galera, continente europeu, olha o continente africano aqui embaixo. Poxa, professor, o continente africano é bem grande comparado aí à Europa. Exatamente, pessoal. Se a gente, por exemplo, pegar o tamanho inteiro aqui da Europa e comparar com o tamanho aqui todo do Brasil, a Europa ela vai ser só um pouquinho maior do que o Brasil. O Brasil que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e a Europa com 10,4 milhões de quilômetros quadrados. Então, é bem pouco aí comparado ao tamanho do Brasil, assim, a mais, né, que a Europa possui. Mas a Europa, como eu disse para vocês, vai ser onde nós temos os países mais desenvolvidos, a maior quantidade de países desenvolvidos aí, né? Já dei alguns exemplos para vocês, países que possuem um elevado IDH, que possuem uma qualidade de vida muito boa, né? Então as pessoas vivem muito bem, possuem uma renda muito boa. Então a Europa ela tem um pouco dessas características. Então vamos voltar lá para a apostila de vocês. Então, também há importantes cadeias montanhosas como os Alpes, né? Os Alpes suíços, por exemplo, os Pirineus e os Balcãs também, que são cadeias montanhosas. Apresenta áreas de planície, né? A planície europeia, e também tem solos muito férteis, áreas de solos bem férteis também ali no continente europeu. A Europa ela vai possuir hoje 50 países, né? Esses 50 países não são todos iguais, não. A gente vai ver mais à frente aí que os países eles têm suas características diferentes, têm culturas diferentes, têm também padrões de vida diferentes, né? Se a gente pegar a Europa Ocidental e a Europa Oriental, elas vão ter características bem diferentes uma da outra. E também esse continente ele foi palco das partes, né, mais tristes da história da humanidade, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? O palco aí foi exatamente nesse continente europeu, que dessas duas guerras saiu bem destruído, com muitas perdas de vidas também nesse continente. Certo, pessoal? Então, vimos aí algumas características desse continente europeu. Aqui nós temos aqui, ó, a capital da Áustria, Viena, né? Também uma imagenzinha lá de Viena. E vamos seguir aqui para o nosso
para outro continente, que é a Oceania, é o menor de todos os continentes, né? Só 9 milhões de quilômetros quadrados por pessoa só, mas é bastante coisa, mas comparado aos outros continentes, não é tão grande quanto os outros. Então vamos ver aqui a Oceania no mapa também. Vamos ver onde que se encontra essa tal de Oceania. Olha aqui, ó, vermelhinho. Isso aqui em vermelhinho é a Oceania. Então, esse continente aqui vai ser a Oceania, onde nós vamos ter aqui, por exemplo, a Austrália. A Austrália aqui, ó, a Nova Zelândia, por exemplo. Então, são países que pertencem à Oceania, né? Estão presentes lá na Oceania, que é o menor continente de todos, mas temos também países desenvolvidos, como é o caso da Austrália, como é o caso da Nova Zelândia, países ricos também, né, possuem características também naturais bem diferenciadas. Nós temos ali, por exemplo, na Austrália, um grande deserto, ali na parte central da Austrália, nós temos um grande deserto. Então, nós temos também características diferenciadas, né? O continente aqui, ó, insular. Pô, professor, não sei o que é insular, não. O que é insular? Insular nada mais é do que um continente que é uma ilha, né? Uma ilha, toda ilha é uma área insular. Então, ilha e insular é a mesma coisa, né? Como vocês podem ver aqui, ó, vamos voltar lá, como vocês podem ver aqui, a Oceania é como se fosse uma ilha, olha aqui. É como se fosse uma ilha, tá aqui, ó, aqui em volta tudo mar, certo? Então nós temos aí, por exemplo, um continente insular, um continente de ilha, como se fosse uma ilha, né? É formado ali por 16 países. Podem ver que sim, são poucos países presentes aí nesse continente. Entre eles nós temos aqui a Austrália, a Nova Zelândia e também o Tahiti, por exemplo, que é também uma ilhazinha que fica ali na Oceania, pessoal. Como eu disse, a Austrália é o maior de todos, com 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Né? Vai ter aí grande parte, vai compor grande parte desse continente da Oceania. E temos ali as ilhas da Melanésia, da Micronésia, também da Polinésia. Beleza, galera? Vimos um pouquinho também sobre essa questão, então, da Oceania, mais um continente que nós vimos. Então, nós fechamos os continentes. Nós vimos, então, aqui, ó, vamos recapitular lá, nós vimos Ásia, nós vimos, então, América, África, Antártica, Europa e Oceania. Então, fechamos esse nosso conteúdo aí de continentes, beleza? Fizemos esse apanhadão aí sobre os continentes, vimos num mapinha onde cada continente está localizado. Vamos recapitular aqui, então, para a gente poder relembrar onde cada continente está localizado. Aqui, ó, continente americano, continente europeu, continente africano, continente asiático, aqui, ó, Oceania e aqui, ó, o continente antártico. Beleza? Fechamos, então, essa partezinha de continente. Então, vamos seguir. Falta pouco conteúdo para a gente poder também ver um pouco sobre os oceanos aí do planeta Terra, certo? Os oceanos aí que são essas grandes porções de água, né, que ocupam grande parte do planeta Terra. Nós sabemos que grande parte desse nosso planeta é composto, né, por água, né, não por terra imersa, e que vão somar aí praticamente 70% dessa área do planeta. Então, de todo esse planeta aí que nós conhecemos, 70% dele vai ser composto de água. Beleza? Muita coisa, muita água nesse planeta aí. E nós temos aí cinco oceanos. Oceano Pacífico, nós temos o Oceano Atlântico, nós temos o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Beleza? Então vamos ver um pouco sobre o Oceano Pacífico. Esse aí, que dos 5 oceanos é o maior de todos, vai pegar grande parte do nosso planeta, né? Então grande parte desse nosso planeta aí coberto por água vai ser o Oceano Pacífico. Eu vou mostrar aqui para vocês ó, o Oceano Pacífico, para que vocês possam enxergar um pouco. Aqui, ó, isso aqui é o Oceano Pacífico, isso aqui é o Oceano Pacífico, né? Porque aqui é esse globo que foi aberto. Então, ó, aqui, ó, essa aqui é a continuidade daqui. Então, esses dois lados aqui, ó, Oceano Pacífico, como vocês podem ver, é bem grande, né? O Oceano Pacífico vai ter aí uma dimensão bem extensa. E ele vai aí cobrir aproximadamente 166 milhões de quilômetros quadrados, né? Na porção leste dele, ele vai banhar o continente americano e a oeste o continente asiático e a Oceania. Então vamos ver aqui, ó,
um pouco onde que esse oceano banha. Pô, professor, não estou conseguindo localizar no mapa não sei onde que o Oceano Pacífico vai banhar. Olha aqui, ó. Aqui é o Oceano Pacífico. E aqui, ó, ele banha aqui a América do Norte, ele banha a América Central, ele banha a América do Sul. Ele vai banhar também aqui, ó, a Ásia. Ele vai banhar aqui também, ó, a Oceania. Então, o Oceano Pacífico ele vai banhar muitas áreas aí do mundo, né, continentes como a América, a Ásia e a Austrália. Então, banhando aí 3 continentes, esse Oceano Pacífico é realmente bem grande, galerinha. Então, sigamos aqui, vamos lá para a apostila de vocês novamente. Ele vai ter aí, né, esse Oceano Pacífico, né, que vai ser responsáveis por fenômenos como, por exemplo, o El Niño. Pô, professor, El Niño, já ouvi falar nesse tal de El Niño, professor, mas não me lembro o que que é. O El Niño que vai ser o aquecimento das águas do Oceano Pacífico aqui na América do Sul, ó. Nessa partezinha aqui, nós temos o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico vai causar um fenômeno chamado El Niño, e esse El Niño ele vai desregular um pouco, né, o clima no mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil nós vamos ter áreas que vão ficar mais secas, nós vamos ter áreas que vão ficar mais chuvosas, nós vamos ter áreas que vão ficar mais quentes. Então, esse El Niño lá que acontece lá no Oceano Pacífico, ele vai ter poder de influenciar o clima, por exemplo, no mundo todo. Influencia aqui no Brasil, influencia na América do Sul, influencia na América do Norte, influencia na Ásia. Então, várias regiões do mundo sofrendo influência do El Niño que ocorre lá no Oceano Pacífico. Esse oceano aí realmente, além de grandão, ele também vai causar alguns fenômenos também no nosso planeta, certo, pessoal? Tem profundidade média de 4.028 metros ou 4 quilômetros de profundidade, mas também aqui ó, atinge o ponto mais fundo a 11.000 metros, que é a chamada Fossa das Marianas, que é a parte mais profunda aí do planeta. Por exemplo, mais alto do que o Monte Everest. Então, se nós pegássemos o Monte Everest inteiro, colocássemos ali dentro do Oceano Pacífico, nas áreas das Marianas, o Monte Everest sumiria no mar, porque é o ponto mais fundo que nós temos aí dos nossos oceanos, né? Então, esse aí é o Oceano Pacífico, pessoal. Beleza? Então, sigamos aqui para a gente poder ver mais um pouquinho aqui. O Oceano Atlântico, esse cara aqui, ó, que vai banhar o nosso litoral. A gente, quando vai lá na praia da Barra da Tijuca, né? O professor vai lá na Barra, vou lá no Recreio, vou lá em Copacabana, certo? Então, ó, você vai estar tomando banho nas águas do Oceano Atlântico, que é esse carinha aqui, ó, o Oceano Atlântico aqui, é o Brasil, né? Mapinha do Brasil, aqui bonitão, aqui o Brasil, mapinha do Brasil, e isso aqui é o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico vai banhar, por exemplo, o Brasil, não só o Brasil, ele vai banhar diversos outros países aqui do continente americano. Aqui a Argentina, o Uruguai, né? Nós temos aqui, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, né? A Groenlândia, nós temos aqui os países da América Central, todos esses países banhados pelo Oceano Atlântico. Não só isso, olha aqui a Europa sendo banhada pelo Atlântico também, olha aqui a África sendo banhada também pelo Oceano Atlântico. Opa, o Oceano Atlântico também bem grande aí, o Oceano Atlântico, né? Bem importante também. Então, o Oceano Atlântico que serviu, por exemplo, para a expansão marítima, né? Lá no século XVI, quando os países europeus, né, Portugal, Espanha, foram explorar o mundo, eles utilizavam aqui, ó, o Oceano Atlântico, olha aqui, saindo da Europa aqui, ó, Portugal aqui, saindo aqui de Portugal, ó, e vindo aqui, ó, para o Brasil. Então, o Oceano Atlântico ele foi importante também para essa parte da história do planeta também, certo, pessoal? Então, esse cara aí é o Oceano Atlântico, muito importante aí também, uma importante rota comercial, né? Nós temos aqui, ó, o Canal do Panamá, que é uma importante rota comercial, onde os navios saem do Oceano Atlântico e vão para o Oceano Pacífico. Pô, professor, como é que pode isso, sair de um oceano e para outro? Vamos lá ver como que eles saem de um oceano para o outro. Olha aqui, ó, nós temos aqui o Canal do Panamá, olha essa areazinha aqui, ó, estreitinha aqui de terra. Então, nessa área, nós temos ali um canal, como se fosse um rio, né, que liga
um oceano ao outro oceano. Isso aí vai encurtar, por exemplo, a distância dos navios. Os navios que saíam daqui, ó, tinham que dar essa volta toda para poder ir para outra parte do oceano. Não, eles saem daqui e vão por aqui, eles cortam caminho por aqui. Então, certo? Canal do Panamá também. Então, o Oceano Atlântico vai ter essa importância também comercial, grandes rotas de navios que saem da Europa, vão para aqui, para a América do Sul, vão para a América do Norte, ali pelo Oceano Atlântico, importante rota comercial, certo, pessoal? Então, essa daí é um pouco da característica do Oceano Atlântico. Vamos lá para o Oceano Índico. O Oceano Índico, aqui o terceiro maior oceano do planeta, tem uma área de 73 milhões de quilômetros quadrados e banha a Oceania e Ásia, né? E também a África. Então, nós temos aí o chamado Oceano Índico, que vai ter essa característica de banhar alguns continentes também. Olha aqui, ó, o Oceano Índico aqui, esse cara aqui é o Oceano Índico, banhando aqui a África, banhando a Oceania, banhando também a Ásia. O Oceano Índico também tendo essa característica também comercial importante, muitas áreas de comércio vão estar também nessa porção do Oceano Índico, galera. Vamos seguir aqui. Para a gente poder finalizar, o Oceano Glacial Ártico, né, que é uma grande, que é um oceano presente principalmente ali, presente no Polo Norte, né? Então por isso que é glacial, porque ele vai ser um oceano congelado, né? Então tem partes ali desse gelo que na estação mais quente esse gelo reduz, mas na estação mais fria esse gelo expande. Então o oceano glacial ártico que vai estar no polo norte do nosso planeta. Então vamos mostrar aqui onde que está, professor, não consegui localizar esse polo norte, onde que é esse polo norte? Vamos lá, para a gente poder localizar, ó, o oceano glacial ártico, ele vai estar nessa partezinha aqui de cima. Então, toda essa parte aqui de cima, essa pontinha ali do planeta Terra, a porção norte vai ser composta do Oceano Glacial Ártico, e aqui embaixo nós temos o Oceano Glacial Antártico, né? Também é uma parte do oceano aí bem fria, devido a essa característica aí do planeta, nessas áreas dos polos, são as áreas mais frias, por isso esses oceanos são chamados de oceanos glaciares, né? Por ser oceanos que estão uma área bem fria, bem gelada, temperaturas aí abaixo de 30 graus, 30 graus abaixo de zero, até mais do que isso, 30, 40, 50 graus abaixo de zero, características desses oceanos glaciares, tanto o Oceano Glacial Ártico quanto o Oceano Glacial Antártico, galerinha. Então, nós temos aí esses dois últimos oceanos. O Oceano Antártico, então, como eu falei para vocês, lá na porção sul. Então, norte, Oceano Glacial Ártico, e sul, Oceano Glacial Antártico, pessoal. Então, nós falamos aí sobre esses dois oceanos para a gente poder finalizar, o Ártico e também o Antártico. Vimos um pouco sobre os outros oceanos, vimos Europa, vimos África, vimos Oceania. Então, fechamos aí essa nossa parte que a gente tinha que estudar sobre esses outros continentes e sobre os oceanos. Agora, vocês farão o seguinte: as atividades da página 355, exercício 1 e 2, e da página 356, exercício número 3. Esses 3 exercícios que vocês farão hoje, e amanhã eu vou passar para vocês um outro exercício que está lá na plataforma. É só vocês irem lá na plataforma, baixar esse exercício. Vai ser o exercício que a gente vai trabalhar amanhã, sexta-feira. Então, não deixem de fazer esse exercício amanhã, não precisam fazer hoje. Hoje vocês já viram a videoaula, hoje vocês já resolveram esses 3 exercícios. Então, amanhã nós vamos fazer os outros exercícios que estão lá na plataforma, beleza? Então, só ir lá baixar esse exercício, que amanhã nós faremos em aula esse exercício. Então, se vocês tiverem dúvidas, pode falar comigo e a gente resolve esses exercícios aí em aula, beleza? E no finalzinho da aula, eu já corrijo estes exercícios com vocês, tá bom, pessoal? Então, valeu por hoje é só. Um grande abraço aí e tchau, tchau.